Gente, então vamos lá. Meu nome é Pedro Rabelo, sou fisioterapeuta desde 2010, então aí já tenho uma experiência clínica de alguns anos. E eu vou falar hoje um tema que eu vou tomar muito cuidado, que é a fisioterapia invasiva, que no meu entendimento não dá mais para evitar esse tipo de debate. A fisioterapia invasiva ela veio para ficar, né? As terapias injetáveis são uma realidade hoje no escopo de atendimento do fisioterapeuta, tá? Então é o seguinte, né? Parece simples, mas o termo certo é fisioterapia invasiva. Por que não fisioterapia injetável, Pedro? Porque a gente não injeta fisioterapia em ninguém, tá bom? E existem outro tipo de técnicas onde é feito sem usar muitas vezes nada, né? Como por exemplo a EP, como por exemplo a acupuntura e por aí vai, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Na atualidade, hoje em 2024, até onde eu sei, me corrige se tiver, né, se eu estiver errado aqui, mas a maior autoridade mundial do momento é o Dr. Fermin Valera Garrido, com o livro Fisioterapia Invasiva, tá? Na época lá da lei do ato médico, ficou muito claro que a terapia injetável ela não estava inclusa no ato privativo da medicina, né? O ato privativo da medicina é cirurgia, invadir órgãos, né, orifícios e tal. Mas a terapia injetável, não. Ficou muito bem claro isso. Bom, quando se trata da questão jurídica no Brasil, a gente tem que estar muito atento, né? E perguntar de onde surgiu o boato que não pode trabalhar com qual técnica, né? Porque existiam-se mitos que podiam, que não podiam. Existiam profissões superior a outra profissão, né? Não vou entrar em detalhes, mas enfim, tá bom? Nas legislações das terapias injetáveis, a gente tem que entender que a terapia invasiva ela não é exclusiva, não é lesiva, não é proibida e faz parte do escopo objetivo da profissão fisioterapeuta, tá? Então, o fisioterapeuta ele precisa da terapia injetável, ela é um recurso que a gente tem no nosso consultório de vital importância. Tá. Não existe nenhuma legislação que proíba os procedimentos injetáveis para todas as classes, ou nenhuma específica. Nenhum conselho profissional. Eu não vou entrar em outros detalhes, eu vou entrar em detalhes só do nosso conselho, que é o COFITO. Tá? Então, o nosso conselho não se pronunciou contrário à terapia. Pelo contrário, até normatizou. Vou falar isso mais para frente. No Brasil, como que funciona a parte jurídica? Um princípio da legalidade da Constituição Federal é, na ausência de uma proibição, eu tenho uma legalização. Está escrito que não pode? Não está escrito. Agora, quando tiver escrito, aí beleza. Tá? Aí não tem o que discutir. Ou, às vezes tem, mas não é o caso nosso. Como que funciona? Quando sair a resolução, vai ter mais clareza. Então, até lá, a capacitação é por conta do profissional. O que é isso, Pedro? O conselho entende que, né, você tem que se capacitar através de artigos, através de livros, através de cursos, né? Aí, quando normatizar, quando legalizar, o conselho vai ser claro, específico, falando a carga horária, qual a grade, quem pode, quem não pode, tudo que é necessário para você praticar aquele curso que você fez, tá? Aquela técnica que você aprendeu. Então, geralmente funciona da seguinte forma: você pode aprender qualquer coisa, você pode entrar em qualquer curso que você quiser de outra área, você não pode praticar. Aprender você pode, praticar seria exercício legal da profissão. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, estou falando como que funciona, tá bom? Então, é assim que é hoje em dia. Então, ou seja, estamos amparados por lei federal, estamos autorizados. Falta a normatização que é feita pelo Conselho, que isso vai acontecer. Nós moramos no Brasil, país da burocracia, da jurisdição, então isso leva tempo, tá bom?
Aí eu menciono que se a classe está avançando, fica bom para todo mundo. Temos um reconhecimento nacional, tá? Porque isso vai trazer autoridade para o profissional fisioterapeuta. Gente, aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? É um processo que um colega fisioterapeuta do Ceará foi denunciado pelo Conselho de Medicina por exercício ilegal de profissão e né, o CREFITO 6, que é o CREFITO do estado dele, fez uma defesa. Tá? Não vou entrar em méritos, só estou colocando aqui algumas partes, alguns detalhes. Por ser um processo, né, não tem sigilo, né, acredito que as pessoas que quiserem podem olhar, tá bom? Então, assim, aí a primeira referência que eu fiz aqui é do CREFITO 6. A gente vai prestar bastante atenção e de tamanha importância são agora os acórdãos que foram feitos de 2014 para cá. Eu costumo falar que a fisioterapia de 2013 para cá é outra. Ela teve um avanço extraordinário e nós profissionais temos muito a agradecer ao nosso conselho, tá bom? Então, o primeiro acórdão que a gente vai citar aqui é um acórdão de 16 de maio de 2014, que foi regulamentação das práticas integrativas e complementares da saúde e de outras providências. Bom, aí dia 1º de abril de 2017, o acórdão, a resolução número 611, desculpa, gente, fala de fitofármacos e suplementos ortomoleculares e indicações de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta. Tá? Outro acórdão, 28 de dezembro de 2022, número 561, ele autoriza a aquisição e utilização de equipamentos, bem como a prescrição de ozonioterapia por profissionais fisioterapeutas no âmbito de suas respectivas práticas profissionais. Depois, o Acórdão de 11 de maio de 2023, número 609, regulamenta a capacitação da toxina botulínica pelo fisioterapeuta. Depois, o Acórdão número 639, de 29 de agosto de 2023, ele fala que o fisioterapeuta, além de prescrever e utilizar de medicações, ele tem autonomia para escolher a via de acesso às nossas medicações. Gente, o acórdão está aí, tá? Não tem o que discutir. O acórdão fala que o fisioterapeuta, profissional de primeiro contato, ele tem autonomia para escolher qual via de acesso ele vai usar dessas medicações de livre prescrição. Aí o último que eu vou citar aqui é o acórdão número 636, de 31 de agosto de 2023, que foi, né, o acórdão foi que fisioterapeutas estão habilitados a utilizar a intradermoterapia e a mesoterapia, que é uma técnica fantástica, né, que utiliza-se de anestésicos, lidocaína, procaína, outros anestésicos, enfim. Então, gente, a gente, né, vai fazer a nossa defesa com base nesses acórdãos, tá? Então, é um tema que a gente deve discutir, sim, tá bom? Não estou incentivando ninguém a sair por aí fazendo a terapia injetável, e sim se capacitar e lutar pelos nossos direitos, tá bom? Então é o seguinte, né? Nosso código de ética e deontologia fala, né, do que é ser fisioterapeuta. Capítulo 2, das responsabilidades fundamentais, artigo 9º. Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo a sua área de atuação específica. Utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover saúde e prevenir condições que impliquem em perda de qualidade de vida do ser humano. O nosso conselho de fisioterapia está mandando você atualizar, se capacitar. O mundo evolui, o mundo muda, ele acompanha, e nós temos que acompanhar essa mudança. Então, o que foi estudado há 10 anos atrás, provavelmente não é usado hoje. E ele pede essa atualização, tá bom, gente? Então, agora eu vou explicar aqui para vocês como que funciona, né, no Brasil, né, a questão do medicamento ele ser de livre prescrição. Você pode chegar na farmácia hoje lá e pegar medicamentos que estão no balcão, não é? Você não precisa de receita. Tá lá, você pega. Mas nem sempre foi assim. Para aquele medicamento estar ali, existe um parâmetro, né? E esse parâmetro ele foi feito pela RDC 98 de 2016, tá?
que ele criou as regras para que o medicamento esteja na categoria MIP, que é medicamento isento de prescrição. Ele precisa ter um baixo potencial de risco em situações de mau uso ou abuso, indicações para tratamento de doenças não graves, indicação por uso de curto período, ser manejável pelo paciente, não causar dependência, e ele tem que ter um tempo de comercialização de 10 anos. Né? Os 5 primeiros anos tem que ser com receita, né? E os outros 5 sem. Então é o seguinte, para ele entrar, né, para ele ser classificado como MIP, tem a RDC 98 de 2016. Aí vem a Anvisa, que é a instituição maior no Brasil nessa questão relacionada a medicamentos, e cria a normativa 120, de 9 de março de 2022. Ela é atualizada sempre, né? A última de 2022, falando quais são os medicamentos MIP, quais são os medicamentos isentos de prescrição. Então tá tudo lá. Se você der um Google, digitar aí, você vai achar quais medicamentos são. A maioria dos conselhos tem o entendimento de que o medicamento de tarja vermelha, ele não é exclusivo de prescrição médica, e sim o entendimento de prescrição de profissionais da área da saúde. Um exemplo, né? O medicamento de tarja vermelha ele é escrito por outros profissionais, o dentista. Então, o dentista ele não é médico, mas ele é dentista. Ele é um profissional odontólogo. Então, né, tem esse entendimento. Ah, Pedro, mas por que não troca isso? Por que não muda? Gente, nós moramos no Brasil. O Brasil é um país onde existe burocracia, onde tem muita jurisdição. Politicagem também. Não vou entrar nesse mérito, mas tem esse entendimento, entendeu? Eu citei sobre o CREFITO 6, agora eu vou falar sobre o CREFITO 1. O CREFITO 1 fez um parecer jurídico, né, falando que não verobisse para o profissional fisioterapeuta prescrever antibiótico, corticoide, antirreumáticos e outros medicamentos MIPs, ou seja, medicamentos isentos de prescrição, né? Isso aqui também é um texto longo, eu não quero me alongar nesse vídeo, mas, né, o CREFITO 6 fez uma defesa do profissional, o CREFITO 1 fez um parecer falando que a gente é capaz de usar esses medicamentos, sendo que a autoridade máxima, que é a Anvisa, já falou que é livre de prescrição, mas o fisioterapeuta não pode prescrever. Como assim, Pedro? Ah, eu posso ir ali na farmácia e pedir, me dá um corticóide, me dá uma beta-30. O farmacêutico vai me dar, porque não exige receita. Mas eu, fisioterapeuta, prescrever, não está no meu ato de prescrição, né, fundamentado lá. Então, assim, tem essa discussão. Por isso que eu falo que o assunto precisa ser discutido com muita atenção e carinho, tá? São coisas, pequenos detalhes aí que fazem a diferença, mas, né, se todos os nossos profissionais tivermos esse entendimento, vai ser muito bom para a classe. Né? Falei do CREFITO 6, do CREFITO 1, agora o CREFITO 2. O CREFITO 2 notificou os laboratórios que estavam exigindo documentação para os profissionais fisioterapeutas para a compra de insumo dermatofuncional. Né? O CREFITO 2, o nosso conselho, o COFITO, enxerga isso como um abuso, né? Sendo que nós somos profissionais capacitados, temos grade curricular suficiente, né? Estamos treinados. Então, assim, né? O CREFITO fez a parte dele, o CREFITO 2 foi lá e notificou, né? Mostrando que nós somos profissionais aptos a estarem exercendo esse tipo de procedimento, né? Então, eu falei do livro do Dr. Fermin, agora eu vou falar do Dr. André Frari, que no Brasil, o livro mais apto, o livro mais, pelo menos o que eu conheço, tá, gente? Se vocês conhecerem algum, deixa aqui nos comentários. É o livro de infiltrações do aparelho locomotor. É um guia indispensável para fisioterapeutas contemporâneos, do Dr. André Frari. Muito bom, eu já li, essa é a segunda edição do livro, recomendo a todos os colegas, tá? Então aqui eu coloquei, gente, algumas terapias, né, injetáveis, e eu não vou me aprofundar nelas, não. Aqui eu estou falando da mesoterapia, da terapia neural, soroterapia, do plasma rico em plaquetas, viscosuplementação e toxina botulínica, tá? Então, assim, nós, colegas, né, devemos nos capacitar, devemos nos aprimorar.
Atualmente, o COFITO chancelou curso de terapia neural e de toxina botulínica. Então, se você quiser, você entra no site do COFITO lá e ele vai estar falando quais os locais, quais as entidades estão autorizadas a fazerem, a administrarem esses cursos, né? Então, assim, é uma realidade, né? Tem bastante técnicas ainda que não foi autorizada, que não foi chancelada, mas, como eu disse, nós moramos no Brasil e as coisas acontecem e demoram um tempo para isso acontecer. Vão ser autorizadas, vão ser chanceladas ainda, pelo menos é essa informação que me passaram. Mas esse vídeo é um vídeo para falar um pouco sobre a questão legislativa, a questão jurídica que a nossa profissão enfrenta. Pedro, você pode ter falado alguma coisa errada? Posso ter falado sim, afinal, a questão jurídica não é o nosso forte, mas é um assunto que eu me capacitei, é um assunto que eu procurei me informar para trazer para vocês, tá? Então, não tem essa vaidade, qualquer coisa podem me corrigir aqui. Né? O que a gente quer com as terapias injetáveis, né? Nós, como fisioterapeutas, queremos tratar o paciente e ter autoridade, né, de tratar o paciente. Existem situações, por exemplo, de paciente que tem gastrite, que a terapia injetável vai ser uma alternativa eficiente, porque ela vai ter menos efeito, né, colateral, não vai passar pelo estômago. Então, como é que eu trato, às vezes, um paciente que precisa de uma medicação e ele tem problema de gastrite, de refluxo? Então, né, são situações que a gente vê no nosso consultório dia a dia e alternativas que a gente tem acessível. Né? A terapia injetável ela tem um resultado mais rápido, ela mostra eficiência no tratamento e o fisioterapeuta não vai deixar de ser fisioterapeuta por ele estar prescrevendo e ministrando terapia injetável. Vai ser um recurso a mais que tem no arsenal de ferramentas dele. No meu consultório eu utilizo e continuo fazendo a cinesioterapia, continuo fazendo os outros procedimentos normalmente. Então, eu coloquei aqui 3 artigos exemplos, né, que eu falo, né, com as pessoas que eu tive o privilégio de falar sobre esse tema. Atualmente, né, a gente tem recursos de evidência científica muito boa. Então, eu falo, primeiro passo para começar, vai para os artigos. Se vocês quiserem, eu mando os artigos para vocês, só me chamarem aqui, né? Mas começa pelos artigos. Vão aparecer cursos bacanas, vão aparecer aí profissionais, professores excelentes, como já tem alguns. Não vou fazer propaganda para ninguém aqui, nem mesmo falar de mim. Mas, assim, comecem por artigos, tá bom, gente? É isso aí, né? Vou ficando por aqui. Eu acho que deu para entender. Não queria que esse vídeo se alongasse, mas foi o tempo suficiente para falar. E se gostarem, deixem aí nos comentários que eu volto aqui falando mais vezes. Valeu, muito obrigado.